Que delícia! Hoje, último domingo do mês, nós, além de celebrarmos a ceia do Senhor, esse banquete maravilhoso que o Senhor nos pediu que celebrássemos, nós também temos o nosso café da manhã em comunhão. Então, você que não veio pode chegar mais cedo, no último domingo do mês. A partir das 9 horas, nós temos nosso café da manhã. Traga um amigo, eu sei que tem pessoas que trouxeram amigos. Aliás, vamos cumprimentar aquelas pessoas que a gente não vê há bastante tempo? Vamos levantar e dar um beijinho? Verinha, Marcondes, a Luísa, sejam bem-vindos. Estamos muito felizes de ter vocês aqui. Você que está assistindo pela internet, seja bem-vindo. Minha querida amiga Roseli, Mariana, um beijo para vocês. Estou muito feliz de estar podendo compartilhar esse tempo tão precioso na presença do Senhor e com os meus irmãos. É maravilhoso saber que não há distâncias, não é verdade? Hoje, com a internet, não tem distância mesmo, não é? Mas nós somos um só em Cristo. E a palavra diz: haja em vós o mesmo sentir que há em Cristo Jesus. O mesmo sentir, o mesmo pensar, o mesmo falar. Somos um com Ele e um com quem está ao nosso lado. Então, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que já não vinha há algum tempo e está aqui, que alegria, né? Muito gostoso poder estar em comunhão. Vivi também, que alegria ter você aqui, muito gostoso. A casa do Senhor, a casa do Pai, sempre tem lugar, não é? Há lugar sempre no coração dele. E hoje a gente vai falar sobre isso. O tema da minha pregação é: onde está Jesus nos momentos difíceis? Onde está Jesus? Você já passou por alguma situação em que você se sentiu tão abatido, tão desanimado, tão triste, que você fala assim: Jesus, aonde você está? Então vamos orar juntos para abrir a palavra do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos que Tu és o Deus que é socorro na tribulação. O Deus que é Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Então eu oro, Senhor, que o Senhor se faça presente neste lugar, na casa, na vida, aonde quer que esteja aquele que está me assistindo, Pai. Que o Senhor se manifeste, Pai. Queremos te ver. Em Teu nome nós te adoramos, Senhor Jesus. Amém. Queridos, para isso, eu quero que você abra a palavra de Deus. Vamos lá para Lucas. Perdão, isso. Vamos para o versículo 12. É uma passagem muito conhecida de todos. Versículo 13, Lucas 24, 13. Aqui é aquela passagem onde aqueles discípulos estavam indo a caminho de Emaús. Muitos conhecem essa passagem. Jesus tinha sido crucificado, já era o terceiro dia, e você pode imaginar como os discípulos estavam se sentindo, não é mesmo? Vamos ver isso juntos. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido.
Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Ué, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É certo que algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e contaram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, Jesus, caminhando ao lado deles, lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. E então, Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava? Enquanto ele no caminho nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente a Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Até aí. Aleluia. Pai, mais uma vez eu te louvo, porque o Senhor é maravilhoso. Eu oro para que os nossos olhos se abram. E qualquer que seja a circunstância em que cada um esteja aqui, nós possamos te ver. Amém. Queridos, vocês podem imaginar a situação? Eu quero levar vocês a fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá, para aquela época, e vamos buscar entender como aqueles discípulos estavam se sentindo. Bom, eu não sei, alguém aqui já assistiu aquele filme The Chosen, Os Escolhidos? Muitos já viram. Então, você sabe que eles eram pessoas como nós. Né? É interessante porque primeiro parece até que um deles era autista, não é verdade? Bem interessante, nós não sabemos realmente como eles eram, mas o seriado ali mostra pessoas comuns e normais. Mostra também um Jesus com uma aparência de hebreu, mas eu quero que você fique imaginando pessoas comuns, cheias de expectativa. O que os discípulos esperavam? Eles viviam debaixo do jugo da opressão do Império Romano. Eles pagavam impostos altíssimos. Muitos tinham que devolver praticamente tudo o que eles ganhavam para o Império Romano. Eles viviam debaixo de cargas muito pesadas. E se você fica indignado, às vezes, de ter que pagar alguma coisa de imposto, quando você vê o asfalto, a situação da rua, ou a situação da periferia, ou a falta de esgoto, água e outras tantas coisas que a gente vê faltar na nossa cidade, e você paga imposto e vê tudo muito diferente do que poderia ser? Pois é.
Isso não é nada, gente, perto do que eles passavam naquela época. Eles viviam debaixo de um jugo de escravidão, de um jugo de... Eles eram acharcados, eles eram oprimidos, eles eram menosprezados e tratados como um cidadão de segunda ou terceira categoria, porque não eram romanos. E o que eles esperaram quando Jesus, nas bodas de Caná, transformou a água em vinho? Uau, eles ainda não sabiam, mas ali, no primeiro milagre, a partir dali, então, ele começou a se manifestar e eles viram a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles começaram a ver enfermos serem curados, não todos, mas alguns eram. O homem da mão ressequida, quem estava na sinagoga naquele dia, viu aquela mão se esticar. Você pode imaginar isso? Então, o que eles esperavam? Finalmente, chegou o Messias e é agora que ele vai nos libertar do jugo de Israel. Claro, acho que eles pensavam assim, não é bem o que a gente imaginava, né? Afinal, ele veio, entrou em Jerusalém num burrinho. Puxa, eu pensava que ele ia vir num cavalo branco. Eu pensava que ele ia vir com uma capa maravilhosa. Tudo bem que a capa dele realmente é uma coisa, mas num burrinho? Mas tudo bem, né? Alguma coisa ele vai fazer. E todo mundo esperando algo acontecer. E de repente ele vira e fala assim, seguinte, eu estou indo para Jerusalém. O quê? Jerusalém? Peraí, não é possível, Pedro. Pedro falou, não é possível. Se ele for para Jerusalém, lá vão prendê-lo e vão matá-lo. Não, Jesus, você está enganado. O Pai não vai permitir que tal coisa te aconteça. Jesus vira e fala assim, arreda, Satanás, você só entende das coisas da terra e não as do céu. E ele foi para Jerusalém e vocês sabem o que aconteceu. As mesmas pessoas que dias antes haviam dito Hosana nas alturas, disseram o quê? Dá-nos Barrabás, dá-nos Barrabás. Diante ali dos romanos. Os mesmos, viu, gente? Os mesmos. E aí, nós sabemos o que aconteceu. Ele foi preso, ele foi torturado, ele foi morto, ele não foi assassinado numa morte comum. Foi a morte dos malditos. Eles eram crucificados e não era apenas, se é que se pode falar, né, uma dor excruciante, uma dor terrível. Não. Era uma humilhação. Era uma humilhação pública. Aqueles que eram mortos na cruz, era a pena de morte mais terrível daquela época, como se fosse, nos Estados Unidos ainda há pena de morte em alguns estados. Eles, além da dor, a humilhação, eles ficavam nus na cruz. Não pensa que é como você imagina na Igreja Católica, que tinha um paninho, não, gente. Não tinha paninho nenhum. Eles ficavam nus. Ele deve ter carregado aquela cruz nu pela cidade, exposto ao vexame público. Eles eram sepultados fora da cidade, do lugar dos malditos. A humilhação terrível para a família, para todos, tanto que naquela hora todo mundo o abandonou. Somente Maria e João ficaram ali. Então você pode imaginar o que aquelas pessoas estavam sentindo? Então, eu vou aqui fazer uma pequena representação. Sabe, eu gosto de fazer um teatrinho. Ajuda a gente a entender melhor as coisas. É tudo improvisado, viu, gente? Eu vou pedir para a pastora Angélica e o pastor Oséias virem aqui. E eles vão me ajudar a gente a ter mais revelação acerca dessa passagem. Então, você pode imaginar. Só que agora, eu quero que você volte para o século 21. Esses discípulos,
incrédulos, tristes, somos eu e você. Chega aqui. Pois é, Angélica, você viu que situação? Eu achava que ele ia ser curado. Eu achava que Jesus ia fazer um milagre. Eu achava que ele ia resolver o problema. Eu achava que tudo ia ser diferente. Sabe, como que foi acontecer isso? Cadê? Como é que isso foi acontecer? Eu achava que as coisas iam tomar outro rumo. Eu achava tantas e tantas coisas. E como é que vocês estão tristes assim? Por que essa tristeza toda? Ué? Escuta, só você não sabe dos últimos acontecimentos? Você não sabe o que aconteceu? Puxa, a gente orou muito, nós duas oramos pra caramba. A gente estava esperando que ele fizesse um milagre, que ele viesse aqui, que ele fizesse tudo que eu esperava, tudo que eu... Puxa vida, a gente oramos muito, não oramos? Sim, muito. Oramos muito, não oramos, gente? E não aconteceu nada do que a gente esperava. Então, sabe... Como vocês demoram para entender as Escrituras e não têm tanta fé assim? Será que vocês não viram o que estão escrito nos profetas? Volta. A gente está muito triste, mas alguma coisa no meio de tudo que você falou, meu coração está ardendo. Porque era mistério que tudo isso acontecesse para que a salvação viesse. Queridos, quantas vezes nós nos sentimos igualzinho esses dois discípulos? Quantas vezes nós passamos por doenças, por tragédias, por perdas, por quebras financeiras, por decepções, por falências, por divórcios, por problemas familiares, por lutas, situações que a gente ora e parece que nada acontece. E a gente se sente semelhante a esses discípulos. E sabe o que a tristeza faz com a gente? Faz com que os nossos olhos se fechem. A decepção, a frustração. Quando você ora e as coisas não acontecem no tempo que a gente gostaria, no tempo que a gente espera, ou acontece tudo diferente do que você imaginava. A tristeza vem, muitas vezes toma conta de você, e você vai ficando triste, decepcionado, às vezes incrédulo. E eu louvo o Senhor porque vocês são aqueles que perseveraram, não é? Você que está me assistindo. Quanta gente não desiste? Quanta gente deixa Jesus ir embora? Ainda bem que ele não vai, né, gente? Mas é interessante porque eles estão na jornada da vida. O caminho de Emaú, gente, é a jornada da vida. A jornada da vida é longa. Você sabe o que é 11 quilômetros a pé? É bastante. Essa é a jornada da vida. Na jornada da vida tem muita decepção, tem muita frustração, tem muita perda, tem muita luta. E dá muito cansaço. Andar 11 quilômetros a pé não é fácil, não. 11 quilômetros no mínimo. O pé fica cheio de bolha. A poeira vai impedindo você de enxergar. Mas pior do que tudo isso, do que esse cansaço, porque às vezes a vida cansa. Cansa ou não cansa, gente? Você que é jovem ainda não entrou nessa, né? Mas quando você vai andando no caminho por mais tempo, tem hora que dá um cansaço, né? Quem nunca falou assim, ai Jesus,
Me acorda daqui a 6 meses, por favor. Dá vontade de apertar um botãozinho, né? E acordar daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. No mínimo, não é verdade? Quem nunca? Pois é. Essa é a jornada da vida. Ela é longa, ela é cansativa, às vezes ela é frustrante. E tudo isso conspira contra a nossa fé, para fazer a gente desanimar, murmurar e se afastar de Jesus. Porque no meio da luta, no meio da decepção, quando a oração demora a ser respondida e as coisas demoram a acontecer, você vai ficando às vezes, será que o Senhor se importa? Ou então você começa com aquelas coisas, tem o inimigo e às vezes até as pessoas vêm falar, será que é pecado? Será que é isso? Será que é aquilo? E você fica pondo um monte de minhoca na cabeça, como se você fosse o último problemático da face da terra. Porque, afinal de contas, no Instagram está todo mundo lindo, feliz, comendo camarão, não é? Só você que passa perrengue, é ou não é? Ninguém bota os perrengues no Instagram, nem no Face. A turma só bota a viagem para o Havaí. Então, você acha que é só você que está ali no caminho, né, se esfolando. Mas não, queridos. Efésios capítulo 6 diz que o dia mau vem para todos. Vem de maneiras diferentes. O dia mau é quando você tem um problema, é quando você bate o carro, é quando um acidente acontece, é quando você tem uma perda. O dia mau vem. É quando você não está bem, é quando tem uma depressão, uma tristeza, uma dor física, né? E aí a dor, seja do corpo ou da alma, vem para te impedir de quê? De ver Jesus. E a questão, e aqui tem algo muito, muito extraordinário, que eu quero que os teus olhos se abram para você ver. Coloca de novo a passagem, por favor, Cauã. 14. Vamos até a parte onde 15, vamos lá. Olha só o que acontece, Lucas 24, 15. Enquanto conversavam e discutiam, lembra eu e a Angélica aqui? Pois é, Angélica, você viu o que aconteceu? É você e os teus amigos. É você, né? Às vezes sozinho. Lá reclamando, murmurando, no teu quarto, chateado, né? E o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Sabe o que a gente quer? A gente quer, na hora da tribulação, que aconteça algo, né? Que Jesus mesmo, aquele do The Chosen, né? Que é bonito aquele ator, com aquela aparência, você fala, que lindo. Mas vocês lembram daquela outra passagem em que, depois da ressurreição, Maria está ali no sepulcro e ele aparece para ela? E eu pergunto para vocês, ela reconheceu Jesus depois que ressuscitou? Quem conhece a passagem? Não. Pelo contrário, ela confundiu Jesus com quem? Com o jardineiro. Aí você fala assim, mas como é possível? Puxa, se ele comia na casa dela. Se ela assava lá cordeiro e dava para ele e para os discípulos. Puxa, ele já tinha ressuscitado Lázaro e já... De repente ele aparece e ela não. Olha o que a tristeza faz com a gente. Mas uma coisa é certa. Jesus, uma vez ressurreto, preste atenção no que eu vou te falar, não pode mais ser visto com os olhos da carne. Ou seja, ele não pode mais ser reconhecido pelos 5 sentidos. Mas nós temos a fantasia de que, você já imaginou que maravilhoso viver no tempo de Jesus? Poder sentar com ele e vê-lo? Pois é, mas Jesus diz, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Uau! Sabe o que ele está falando? Que você é mais feliz do que Pedro, do que João,
porque você não o viu, mas você creu. Olha, e a verdade é que hoje, uma vez ressurreto, ninguém mais pode reconhecê-lo segundo a carne. A gente tem essa fantasia dessa aparência de, né, como aquele filme moreno ali. Talvez se ele entrasse aqui, ninguém ia dar a menor importância. Igualzinho aqueles discípulos que estavam ali a caminho de Emaús. Escuta, quem é você? Você está por fora de tudo, você não lê as notícias, não sabe de nada. Por quê? Porque a gente quer ver, tocar. Só que o Senhor diz que a partir da ressurreição, você só pode vê-lo pelo Espírito. E o que isso significa? Que você não pode, em primeiro lugar, permitir que os acontecimentos externos, seja a tristeza, seja a dor, seja más notícias, acidentes e problemas, venham a te impedir de vê-lo, porque Ele diz que Ele estaria com você todos os dias da sua vida. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que estou contigo todos os dias. Nunca te deixarei. E ele diz ainda, porque te amei com amor eterno, ele diz em Jeremias. Com benignidade, com bondade eu te atraí para mim. E eu nunca. Você é ovelha. Eu sou o teu pastor. Você está na palma da minha mão. E mesmo que uma mãe que amamenta pudesse esquecer o seu bebê. E olha que mãe que amamenta, gente, não esquece o bebê. Sabe por quê? Não é porque ela seja tão maravilhosa e que ela ame tanto esse bebê. Tem mãe que ama, mas tem mãe que não ama. Tem mãe que rejeita o bebê. Mas ela não esquece, sabe por quê? Quem é mãe aqui sabe, o peito fica cheio de leite. Você não consegue esquecer, porque aquele peito vaza e te incomoda e às vezes até em pedra. E o Senhor diz assim, olha, mesmo que uma mãe que amamenta pudesse esquecer, eu nunca vou me esquecer de você. E mesmo no vale mais escuro, se você passar pelas águas, elas não vão... Eu não estou dizendo que você não vai passar. Mas se você passar pelas águas, eu não vou deixar você se afogar. E mesmo que você passe pelo fogo, ele não vai te queimar. Queridos, quantas situações nós passamos que a gente se sente se afogando. Eu posso afirmar a vocês. Eu passei por momentos em que eu achava... Sabe quando você se sente com o narizinho assim, ó? Quem já entrou na piscina ou no mar? Você fala, é agora. Sabe, respira, Lilian. Respira. Pois é. Mas ele não permite que você se afogue. Quantas vezes vem aquela tribulação, aquele fogo que você acha que agora a coisa vai, agora. Ele diz, eu estou com você. E ele está dizendo para você, não permita que a tristeza, a decepção te impeçam de me ver. Porque, gente, a hora que você vê, e você vai ver, não talvez da maneira como você espera ou gostaria, porque aqueles discípulos, eles esperavam um Messias que viesse num cavalo branco libertá-los. E quando tudo aconteceu diferente, eles pensaram até em abandonar tudo, não é mesmo? Quanta gente não abandona, quanta gente se desvia, quanta gente vai para longe. Mas o Senhor está dizendo para você, eu continuo aqui, eu estou com você, eu não vou deixar você se afogar, eu não vou deixar o fogo te queimar. E mais ainda, eu quero fazer com que os teus olhos se abram e você possa me enxergar no meio da dor, no meio da tristeza, no meio da tribulação, no meio do problema. Você vai me ver. E é muito lindo porque
houve momentos em que eu dizia assim: Senhor, eu não entendo, mas tudo bem, o Senhor é Deus, o Senhor faz o que te apraz. Quem é o vaso para perguntar para o oleiro? Mas, ao mesmo tempo, o Senhor diz assim que a intimidade dele é para aqueles que o temem. Que ele tem prazer em se revelar àqueles que o buscam. E tem um outro versículo que eu amo, lá nos Salmos, que ele diz que ele revelou ao povo de Israel os seus caminhos, os seus planos, né, mas a Moisés os seus caminhos. Perdão. Ele mostrou ao povo de Israel os seus milagres, mas a Moisés os seus caminhos. Ao povo ele mostrou os seus feitos. As pessoas queriam ver, queriam tocar, queriam comer o maná, estavam cansadas do maná. E maná, por favor, manda outra coisa, manda estrogonofe, manda um feijãozinho carioca. Maná de novo. É assim que a gente é. É assim que a gente é. A gente fala: gente, que povo incrédulo. Nós somos igualzinhos. Nós somos iguais. O sapato deles não gastava. A roupa deles no deserto ficava sempre igual. Mas eles reclamavam, porque enjoaram do maná. Eu falo para o Senhor, Senhor, me desculpa, eu também não sei se eu não enjoar do maná. Percebe? Nós não somos diferentes, mas sabe qual é a maravilha? Que hoje Ele está aqui. E Ele está dizendo para você: não permita que a tristeza, a decepção, esse problema que parece tão grande, venha te impedir de me ver nessa situação. Porque a hora que os teus olhos se abrirem, você vai entender. E é muito maravilhoso quando você começa a entender os seus caminhos, quando você começa a entender que Ele é perfeito em todos os seus caminhos, mesmo naqueles que a gente não entende, mesmo naqueles que a gente não concorda. Isso não significa que você tenha que se conformar com situações, não é isso que eu estou dizendo, gente. Mas o que nós precisamos pedir é que Deus não nos deixe desanimar, sucumbir no meio da tribulação, e que Ele abra os nossos olhos para que a gente o possa ver. E é tão maravilhoso porque eles estavam ali tristes, desanimados, e Ele, de repente, está querendo ir embora, né? Ele está indo para outro caminho, e aí eles falam: não vai não, vem com a gente, vem comigo, vem comigo. Você pode dizer isso para Jesus hoje? Eu não sei qual que é a tua situação. O sermão não terminou, mas eu quero parar para orar agora. Pai querido, eu coloco a vida de quem está me assistindo, de quem está aqui, de quem vai me assistir ainda. Seja qual for a situação que cada um esteja passando, Senhor. Eu oro agora, Pai, não permita que a tristeza, o problema, as vozes venham nos impedir de te ver. Senhor, nós queremos te convidar. Vem com a gente. Pai, não permita que a tristeza nos impeça de te convidar. Vem comigo, Jesus. Passa comigo por esse rio que parece que não acaba. Parece que a outra margem nunca chega. E eu estou tão cansada de nadar. Eu estou tão cansado. Não permita, Senhor, que eu venha me queimar ou envergonhar o teu nome nessa situação. Mas me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que vocês oraram comigo, sei que tem pessoas aqui que estão passando por grande tribulação. Mas sei que Ele está. E Ele está perto de todos os que invocam o seu nome. E algo muito extraordinário e maravilhoso aconteceu no momento da ceia. E eu acho tão extraordinário isso, porque nesse corpo glorificado, que as pessoas não conseguiam reconhecê-lo, esse corpo glorificado podia comer pão.
Porque em outra passagem a gente vê ele comendo pão e peixe com os seus discípulos. Ele comia pão, ele tomava vinho, tomava da ceia, mas ao mesmo tempo o corpo dele atravessava a parede. Aparecia e desaparecia, porque os olhos humanos são limitados. Não é extraordinário isso? E uma aparência totalmente... E essas coisas me intrigam. Você lê a Bíblia assim? Eu leio a Bíblia assim, eu fico maravilhada. Eu falo, Senhor, me fala mais, me explica mais. Uma coisa eu sei, um dia nós vamos ter um corpo como que ele tem. E olha que coisa deliciosa, a gente vai poder comer de tudo, gente, não vai engordar. Glória, meninas! A gente vai comer, e eu fico imaginando que comidas que deve ter no céu. O alho está lá comendo já, né? Ei, que delícia, né? Vai ter comidas maravilhosas que a gente nem imagina, mas ao mesmo tempo um corpo que atravessa a parede, não é só não sentir dor, nada dessas coisas, não. Imagina você viajar na velocidade do pensamento, eu fechar os meus olhos e de repente eu estou lá com a minha amiga Roseli nos Estados Unidos. Uau! Ou em qualquer lugar. Viajar pelas galáxias. Na minha casa há muitas moradas, diz o Senhor. Que coisa extraordinária. A gente não tem ideia da glória que Deus tem reservada para aqueles que o amam. Mas nós queremos ver, nós queremos tocar, nós temos tantos apegos, nós temos tantos medos. E o Senhor está dizendo para você, confia, entrega. A gente fala, ai Senhor, eu sei que eu tenho que entregar, mas olha, está doendo. Entrega a tua dor. Eu achei tão lindo, depois a Roberta e o Bruno vão dar um testemunho breve, mas vocês vão ver, né, a Rebeca entregando a sua dor. Porque é muito lindo isso, saber que Deus pode tirar a tua dor. E eu já tive muitas vezes essa experiência de sentir uma dor tão grande no meu coração, que era quase física. E senti que Ele tirou assim, como quem arranca uma erva daninha da terra. Você já arrancou uma erva daninha? Sim? Pois é. Queridos, esse é um momento maravilhoso em que o Senhor nos convida a cear com Ele. E eu já quero estender, quero convidar você que está em casa a tomar o seu pão, o seu suco ou aquilo que você tiver à mão, porque às vezes a pessoa não tem um suco, um vinho, mas eu soube de pessoas em tribos que fizeram a ceia com água de coco, que era só o que tinham. Então, aquele que transformou a água em vinho, pode agora, você que está longe, pegar até um pouquinho de água. O importante é você crer. Amém, queridos? Então, eu vou pedir para uma pessoa, eleja uma pessoa de cada mesa, que venha aqui. E você vai pegar um pedaço de pão e na hora que eu falar, você vai compartilhar com os demais que estão na sua mesa. Eu vou pedir para alguém me ajudar a distribuir. Pai, eu quero te agradecer, porque um dia o Senhor foi esmagado pelos nossos pecados, Senhor. Todos nós, foram os nossos pecados que te colocaram naquela cruz, Senhor. E eu te agradeço, Pai, porque naquela cruz nós somos perdoados, fomos aceitos, fomos libertos. O Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, para que agora nós fôssemos curados, Pai. Por isso eu vou partir agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só precisa de pedaços maiores.
estava morto, o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Cessou seu respirar e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, porque o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte, Pai. O Senhor é vencedor, o único que ressuscitou e que reina em glória para sempre, Pai. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Pai, obrigada porque naquela cruz o Senhor foi humilhado para que nós fôssemos honrados, Pai. O Senhor se fez pobre para que nós fôssemos em tudo enriquecidos, em toda palavra e em toda sabedoria e conhecimento. Naquela cruz, Pai, o Senhor padeceu para que hoje, Senhor, nós possamos encontrar paz e tenhamos para sempre a vida eterna. E vida eterna não é uma esperança futura, é algo que começa agora, Senhor. Porque nós cremos, Senhor, nós estamos certos que vamos estar contigo e com todos os nossos irmãos para sempre, Pai. Isso é muito maravilhoso. Então, Pai, abre os nossos olhos para as tuas maravilhas. Eu oro que nesse momento de ceia, neste momento de partir do pão, de tomar do cálice, cada um aqui tenha os seus olhos do coração abertos e a gente possa ver a esperança do nosso chamamento, Senhor. Que nós tenhamos os olhos do nosso coração iluminados, Senhor, como aqueles discípulos ali tiveram. Queremos te ver, Senhor. Queremos te ver nas circunstâncias mais difíceis. Queremos te ver na face dos nossos irmãos. Se te aprouver explicar, mostrar, revelar, faz isso, Pai. Faz isso com cada um aqui, Pai. O Senhor pode fazer isso agora, o Senhor pode fazer ao longo da semana. O Senhor pode usar pessoas, o Senhor pode falar em sonho. O Senhor é um Deus tão diferente e maravilhoso, Pai.
Ilumina os olhos do coração de cada um aqui, daquele que está me ouvindo e daquela que está me ouvindo, Pai, na certeza de que o Senhor tem sempre o melhor para nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, pelo teu corpo que foi esmagado pelas nossas transgressões, pelo teu sangue derramado, Pai, para que hoje nós sejamos curados. Então, em nome de Jesus, coma e beba com alegria, com adoração. Hoje eu quis tomar dessa taça tão bonita. Quando eu estou na minha casa, eu sempre pego e eu não posso estar presente com os irmãos, eu escolho uma taça de cristal bem bonita na minha casa. E eu fico imaginando como vai ser na glória. Dá para imaginar o banquete? Dá para imaginar a alegria de estarmos todos reunidos, com todos aqueles que já passaram, com todos aqueles que estão e que ainda estarão na nossa vida? Gente, que glória! Vai num corpo irreconhecível, porque a gente vai ser essa coisa maravilhosa, essa coisa incrível que atravessa a parede, que viaja na velocidade da luz, do pensamento. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram a glória que o Senhor tem reservada para aqueles que o amam, mas Ele deseja revelar pelo Espírito. Então, Pai, abre os nossos olhos para as Tuas maravilhas. Queremos Te ver. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que tem prazer em se revelar àqueles que o buscam. Então, Pai, eu oro pela consolação do Teu Espírito para aquele que precisa. Que o Senhor tire, Senhor, as vestes de luto e coloque vestes de louvor, Pai, sobre aquele que está triste e abatido. Que o Senhor tire, Senhor, a coroa de cinzas e coloque a coroa de alegria, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, dar bom ânimo, aumentar a nossa fé, perdoa a nossa incredulidade, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa também as faltas que nos são ocultas, Pai. E ajuda-nos, Senhor, aumenta a nossa fé, que a gente possa Te ver, Pai, na face do irmão, na face dos nossos familiares, nos momentos difíceis, que a gente possa Te ver, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir para a Roberta e o Bruno virem aqui. Gente, eu quero agradecer as orações de todos vocês. A Rebeca, ela estava com uma dor de barriga já há algum tempo e estava com diagnóstico de infecção de urina. E por isso foi atrasando muito o tratamento. E ela estava, na verdade, com apendicite, ela teve o apêndice suporado, infeccionou, a infecção já estava espalhada pela barriguinha dela, já estava até tomando o intestino, gente. E glória a Deus, porque vocês oraram, a igreja orou, e ela está aqui. E então eu vou pedir, né? Vamos dar graça. Eu sou muito grata pelas orações de vocês. Teve um momento que a Rebeca estava com muita dor. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu chorava, eu ligava para a pastora Angélica, ligava para a pastora Lília, pedindo oração, desesperada. E teve um momento que eu me deitei em cima da Rebeca e falei: filha, passa essa dor para a mamãe. E ela olhou assim para mim e falou: mãe, eu vou passar essa dor para outra pessoa. Eu falei: para quem, filha? Para Jesus. Naquele momento, eu olhei assim para ela, vi uma guerreira ali, sabe? Com tanta dor, e ela me passou para a mãe, quem estava ali no comando, né? Porque eu também não ia suportar essa dor. Ela sabia que eu não ia aguentar essa dor. E ela falou assim: mamãe, Jesus vai pegar a minha dor. Ela segurava na minha mão e falava: Jesus vai levar a minha dor.
E ela passou a mão na minha cabeça e falou: fica calma, mamãe, que essa dor vai passar. Nesse momento eu grudei ela, sentei, eu senti uma oração, eu senti um mover das águas assim no hospital, na sala. E eu fui sustentada pelas orações de vocês. Muito obrigada. De verdade, eu sinto gratidão, assim. E a oração tem poder, gente. Não desacredita da oração, porque a oração tem poder. Porque foi uma corrente assim, ó. Foi um assim, foi a mão na rede. Foi isso aqui, vem cá, Grace. Vai ali, Bruno, no lugar da Grace, ali do lado. Foi isso aqui que me sustentou, ó. A oração juntas. Intercedendo por mim e pela minha família. Eu louvo a Deus por isso. Obrigada. Não é à toa que o Senhor diz que nós temos que nos fazer como crianças, não é mesmo? Qualquer que seja a sua dor, entregue para Jesus. Porque aquilo que você não pode suportar, Ele vai te ajudar. Amém, pastor?